Povo abençoado, vocês estão bem? Vocês sabem quando eu sumo, eu sempre apareço com a novidade, né? Agora é o novo visual para 2026, viu? Tô novinho, novinho, novinho. Olhe, viu? Não existe homem feios. Não existe homem feio, não existe homem que não conhece os produtos Jequitis da pastora Nadir. Olha, meus amados, vamos embora. Meu irmão, olha, deixando a brincadeira de lado, vamos aqui para mais uma revelação da digníssima pastora Regiane Maciel, viu? Olha, irmão, é inacreditável. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E é a mesma coisa. Só profetada de coisa ruim. Não tem uma profecia assim, Deus vai te abençoar não, esse ano, não. É só coisa ruim. Vamos aqui reagir aqui, você, viu? Vamos lá, ela teve outro sonho. Sonha demais, sonha muito. Vamos lá. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou gravando esse vídeo aqui com muito temor e um pudor muito grande da parte de Deus para sua vida. Se eu estou gravando ele, vou contar o sonho que Deus me deu, é porque eu sei que Deus quer que eu fale O ministério dela é de sonho, viu? Bíblia que é bom nada, é só sonho, é só sonho. isso aqui. Era como fosse o ano 2026, eu ia cumprir uma agenda no estado de... Já foi para 2026, a gente está em 2025, ela já pulou para 2026. Vamos lá. Do Amazonas, em Manaus. E daí eu pegava voo para Manaus, cumpria 3 agendas e eu dizia assim, irmã, hoje é o dia da minha volta pro Acre e eu ia perder o voo, irmã. Ela dizia, pastora, mas o seu voo é para amanhã. Eu, não, irmã, tá aqui, é para hoje. Não, eu vou pegar o voo 1h50 da manhã e já são quase meia-noite. Ela dizia, pastora, então vamos correr para o aeroporto. Quando botava minha mala no bagageiro, que a gente entrava no carro, pegava a estrada, se formava uma tempestade muito grande. Essa tempestade, ela não vinha com chuva ainda, mas o céu ficava escuro, irmãos, de uma forma que era uma escuridão que nem o farol do carro conseguia dar a luz que a gente precisava na estrada. E eu dizia, irmã, parece coisa de cinema, parece coisa de filme que está acontecendo. E a pastora, isso é muita chuva que está vindo sobre o nosso estado. Eu falei, irmã, então acelere, vamos chegar, porque eu preciso ir embora, eu preciso chegar. Todo ano chove, né, irmão? Então já tem profecia de chuva para 2026 aí, viu? Profecia de chuva para 2026. No meu estado, vou chegar de manhã lá. Aí ela dizia, tá bom, pastora, se acalma, vai dar certo. Quando a gente chegava dentro do aeroporto, tava uma gritaeira, tava uma confusão de gente, vocês não imaginam. E eu chegava, olhava para aquela fila de embarque da Gol, tava um tumulto muito grande. Aí eu saía dizendo, irmãos, me dá licença, que eu quero fazer uma pergunta aqui para a irmã sobre o meu check-in. Quando eu escutava a mulher falar assim, todos os voos, não só da linha Gol, da Latam, de outras linhas aéreas, acabaram de ser cancelados. E eu vi aquele alvoroço muito grande. E eu dizia, moça, por que foi cancelada? Ela disse, por causa da forte tempestade que se aproxima sobre o estado do Amazonas. Eu falei, irmã, mas não tem previsão. Tá pronto, aí agora, em 2026, é Eliseu aí, filho. Vai ser bronca para Eliseu cumprir as agendas dele, viu? Ele já gosta de cancelar, porque sempre tem problema no voo do pastor Eliseu, né? E mais com essa profecia agora, pronto, aí deu certinho agora. Dos voos voltarem a dizer assim, se esse tempo passar, amanhã pela manhã, a gente vai liberar o aeroporto. E aí eu dizia, agora, irmã, era uma pastora que me chamava a pregar em Manaus, só que eu não conheço ela, não conheço. Mas eu lembro dela um pouco, assim, do rosto dela. E ela dizia, pastora, vamos voltar para casa, porque eles vão avisar quando for liberados os voos. Eu falei, vamos. Quando nós chegávamos em casa, começava a chuva. Irmãos, era uma chuva, uma tempestade muito grande, que eu olhava, a irmã começava a gritar. Eu dizia, irmã, vamos dar as mãos, vamos orar, porque isso tá vindo destruindo tudo. E a gente começava a orar, a gente começava a clamar a Deus, começava a falar em mistério, em línguas estranhas. E a gente fechava os olhos para orar. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, viu? Vamos ver, né? Será que Deus vai acabar com tudo e só não vai tocar nela e na irmã? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Com os olhos fechados, eu via tanta destruição no estado do Amazonas. Irmãos, era algo muito forte. Aí eu falava assim, pastora, eu não vou conseguir chegar na minha casa até amanhã de manhã de avião, porque parou tudo. Como que eu vou fazer? Pastora, vamos esperar o dia amanhecer, a gente vai ver. A gente não conseguia dormir, orando e muito aflito com o tempo que estava. E aí a gente tentava entrar em contato com o aeroporto, a luz tinha ido embora, apagava todas as energias do estado do Amazonas. E aí eu pegava e falava assim, irmã, e agora? Vamos tentar chegar no aeroporto. A gente ia até o aeroporto, chegava lá, não tinha ninguém para atender. Você sabe o que é não ter um pé de gente para te atender, nem pessoas para embarcar. Irmãos, o aeroporto estava vazio, 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 vazio. E eu dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Digo, irmã, tem alguma rodoviária aqui perto? Ela dizia, tem. Eu vou tentar pegar um ônibus, eu vou chegar no meu estado, porque eu preciso abraçar os meus filhos. Eu preciso pregar o amor de Jesus para eles. Eu preciso falar para as minhas filhas que elas precisam voltar para Jesus.
Elas estão afastadas, pastora. E eu tenho pregado o amor de Jesus para elas, mas elas não ainda voltaram para a presença de Deus, mas eu creio que elas vão voltar. Aí eu dizia assim, o meu filho mais velho já aceitou Jesus, só falta minhas 2 filhas. Eu dizia. Ela dizia, pastora, vamos na rodoviária. Eu conseguia comprar uma passagem. Eu pegava a minha mala do carro dela, dava para um rapaz colocar a mala lá dentro do bagageiro do ônibus, e eu sentava. É muito detalhe no sonho da irmã. Rapaz, é muito detalhe. Não? O sonho tem 7, 8 minutos, o sonho dela. Vai lá. Na poltrona de número 8. É. Quando a gente pegava... Lembra até o número da poltrona que sentou. É muito detalhe, né, irmão? É muito detalhe. A estrada, né? irmãos, vinha uma tempestade muito forte. A tempestade, ela vinha muito forte. De repente, o ônibus que nós estávamos, ele quebrava. E quando esse ônibus quebrava, a gente começava a orar e outros caíam em desespero. Aí o motorista dizia, eu vou tentar consertar o ônibus. Se eu não conseguir, eu vou atrás de um mecânico. E aí aquele homem pegava e saía, dizia assim, eu vou atrás de um mecânico, porque eu não estou conseguindo ver o defeito. E aí, quando eu olhava para frente, era algo muito espiritual. Vinha aquele vento com aquele tornado levando tudo. Levando tudo. Só que ele vinha e ele dava o rodo assim, como se ele não pegasse pela frente, mas se ele viesse começando lá por trás. E aí eu dizia assim, irmãos, corram. Saiam de dentro do ônibus, porque tá vindo uma tempestade. Se nós não correr, nós vamos morrer aqui. E aí um homem dizia assim, tu tá doida, mulher? Não tem tempestade aqui nenhuma. Só tá o tempo formado. Eu disse, Deus me revelou que tá vindo. E aí aquelas pessoas ficaram dentro do ônibus, só a pastora. Aquela pastora, ela não tinha embarcado comigo no ônibus. Porque ela mora em Manaus, só que ela estava dentro do ônibus comigo. E eu não consigo entender o porquê que ela estava dentro do ônibus comigo. E a pastora pegava na minha mão e dizia assim, pastora, vamos correr. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A senhora já deu aviso, a senhora chamou para todo mundo correr e ninguém quis. Vamos correr. E aquela pastora pegava na minha mão. Incrível que esse sonho dela, sempre o destaque é ela, né? Você já notou que o sonho dela, sempre o destaque é ela. Ela se destaca nos sonhos que ela tem. Sempre ela é o destaque. Não é o poder de Deus, não é Deus, não, é ela. O centro é ela do sonho. Eu avisei, eu falei com aquele povo, eu alertei. Aí os escritos dela de rapaz, é uma mulher de Deus, num sonho estava alertando o povo. Olha que coisa forte. Meu pai do céu, vai lá. Ela estava a mão na minha e nós saía correndo. Irmãos, a estrada ia se apartando. Era como se fosse aquele filme da novela Os 10 Mandamentos, que a terra, o Senhor abriu a terra e matou Corá, a sua família inteira. Meu Deus, era algo muito forte. Aí eu dizia assim, pastora, vamos pular pelo canto, porque onde a estrada está se abrindo, nós não vamos conseguir. Aí quando nós pulávamos para o outro canto, ia se abrindo uns buracos redondos, grandes assim, irmãos. Daqueles buracos saía, cada cobra, saía tanto tipo de bicho de dentro. Era uma cabeça de umas cobras desse tamanho, irmãos. Aquelas cobras, elas metiam a cabeça naquele buraco, elas saíam lisa, lisa, lisa. Eu olhava, era cada tipo de bicho muito feio. Só que quando ela botava a cabeça para fora, que saía todo, se transformava em demônios. Oi, irmão, se transforma em demônio. Olha, eu vou dizer aqui para vocês aqui, tem gente até que fica chateado com a gente, preste atenção. Esses conteúdos aqui é tão fácil para gerar engajamento e revelação. Sabe por quê? Porque não precisa de Bíblia, de base bíblica. É só eu chegar aqui, abrir um vídeo e dizer, Deus me deu uma visão. Aí eu invento o que eu quiser. Qualquer coisa que eu falar aqui, o povo vai acreditar, irmão. Não importa o que seja. Não importa. Entendeu como é que é? Pronto, eu vou dizer para vocês qual é a estratégia desses falsos profetas aí. Um exemplo, eu chego aqui agora e digo, irmão, ontem pela madrugada Deus me deu uma revelação muito forte. Mas só que eu tenho que colocar emoção nessa minha fala, né, meu irmão? Senão, se eu falar assim, muito natural, você vai perceber, né? Então eu digo, meus irmãos, vocês não vão acreditar no que eu sonhei essa madrugada. Eu entrei em oração pela madrugada e abri uma visão, vou colocar assim, um telão na minha frente. E Deus falou comigo e dizia, filho, presta atenção que eu vou te mostrar o que vai vir para a Terra em 2026 e para o Brasil. Presta atenção. Irmão, quando eu olho ali, meu irmão, eu vejo o estado do Rio de Janeiro, irmão. Eu vejo pessoas ali, irmão, entrando no hospital doente. Eu vejo ali acidentes acontecendo. Eu olhei, meu irmão, depois apareceu São Paulo, meu irmão. Uma chuva muito forte. Alagamento, meu irmão, pessoas sofrendo. Meus amados, é forte o que Deus me mostrou. E ali eu começava a clamar a Deus, aí Deus dizia a mim, Eric, dizia, filho, aí eu dizia, Deus, tenha misericórdia. Aí ele dizia, filho, isso tem que acontecer.
Porque esse povo não quer se arrepender, meu filho. Ele não quer se arrepender, filho. Então eu tenho que tratar com o meu povo, meu filho. E ali eu chorava, entrava em desespero. E começava a orar e a clamar. Aí Deus começou a me mostrar essa tempestade que está vindo para o Brasil. No mundo espiritual, uma guerra muito grande. Algo tenebroso vai acontecer no Brasil em 2026. Famílias chorando, pessoas desesperadas, meu irmão. Tá vendo como é fácil? É porque eu estou dizendo para vocês aqui que eu estou inventando essa história. Agora, se eu abrisse uma live falando isso, normal, aí você vai dizer, eu não acreditaria. Você não acreditaria, mas teria centenas e milhares de pessoas que acreditaria. Ia me ver como um profeta de Deus. Olha a visão que ele teve, meu Deus, olha o que Deus mostrou a ele. Entendeu? Aí amanhã eu posso de novo. Meus irmãos, essa manhã eu estava falando com Deus e Deus falou algo muito forte no meu coração que vai acontecer em 2026, meu irmão. Eu via pessoas correndo para um lado para o outro, desesperado. Entendeu? Amanhã eu posso inventar outra. Deus me mostrou, vou dizer um sonho que Deus tive, Deus me mostrou indo para uma cidade do Rio de Janeiro pregar a palavra. E quando eu ia me aproximando, aparecia uns fogos, umas faíscas de fogo, para lá e para cá. E eu sem entender aquilo ali, orando, Deus, o que é isso aí? Era o diabo. Querendo atrapalhar a minha viagem para que eu não chegasse ali para pregar o evangelho, porque sabia que tinha pessoas ali que iam ouvir a palavra e ia ser salvo. Amanhã eu conto outra, um ano, inventando um bocado de coisa, e todo mundo acredita. Compreendeu como é que é? Não precisa de base bíblica, de nada, é só falar isso aí, o povo acredita, meu irmão. Todo dia essa senhora sonha. É igual aquela abençoada Daniela de Nazário, parou de sonhar, mas era direto a mesma coisa. Deus me disse que a terra era plana. Deus me revelou que a terra era plana. Aí pastora Nadir disse, mentirosa, Deus me revelou que a terra é redonda. E começar essa confusão. E assim vai, meu irmão. E assim vai, não precisa de base bíblica. Você disse que sonhou. Porque você não pode dizer, está escrito. Não. Eu sonhei. Eu sonhei. Eu sonhei. Eu sonhei. E assim vai. Gerando conteúdo, ganhando dinheiro e ganhando engajamento, pronto, acabou-se. Vai ter pessoas que não vai acreditar, mas vai ter milhares de pessoas que vai acreditar. Que nem Pedir mais cedo disse, a gente pede o dinheiro e acabou-se. Tem muitas pessoas que não vão dar, mas tem várias pessoas, centenas de pessoas que vão dar. A mesma coisa é isso aqui. Coisa mais fácil que tem é você abrir um canal com isso aqui, ó, e fazer isso. Sonho, contar sonho para as pessoas, inventar sonhos. Simples assim, inventar testemunhos. Acabou-se, meu irmão. Entendeu? Vamos lá, continuar. Olha aqui, ó. Vê só, tem mais de 5 minutos aqui ela contando um sonho que teve. Detalhe por detalhe. Entendeu? Vamos lá, vai lá. Irmãos, demônios. E aqueles demônios pegavam e ficavam dando aquelas gargalhadas. Ia pegando as pessoas e jogando dentro daquele buraco. E a gente ia... Aquele buraco que ele saía, como fosse uma cobra, jogava as pessoas ali dentro. Só não pega ela. Nos outros, tudo um dia pegando, menos ela. Eu saía correndo, clamando, sangue de Jesus tem poder. Eu dizia, pastora, vamos clamar, porque eu sei, pastora, que eu estou na posição. Eu sei que Deus não vai permitir que esses demônios me peguem, que eu morra aqui. Tá vendo? Eu sei que eu estou na posição, eu sei que eu estou em obediência com Deus. Então o diabo não vai tocar em mim. O povo que está lá, não. Ali é pauleira, o diabo pega tudinho. Vamos lá. Sem antes ver meus filhos. E eu saía desesperada. E eu só lembro que eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, me cobre, Senhor, me cobre. Senhor, cobre as famílias do estado do Amazonas, Senhor. Senhor, não, que nós não venhamos, Deus, passar por isso aqui. E a gente saía correndo. As estradas se apartavam e elas... Cobre as famílias do estado do Amazonas e o povo lá. O diabo pegando o povo e jogando no buraco. Vai lá. Dizia assim, engolindo, parece que as terras, sabe? Gente, era muito triste. Era muito forte o sonho que eu tive. E a gente corria. De repente, eu olhava pra frente e eu via, irmãos, as casas, aqueles deslizamentos de terra, muitas casas indo junto. Eu escutava grito, muita gente morrendo naquele sonho, irmão, muito forte. E era dentro de Manaus, no estado do Amazonas. Aí eu dizia assim, aí a pastora dizia assim, pastora, a sua mala, o dinheiro que a senhora... Olha, veja um lugar que chove, que é garantido, que tem esses problemas aí. E você inventa um sonho.
Por que até agora eles não inventam um sonho por Recife? Por que não tem? Por que não tem? Já se perguntou por quê? Você já se perguntou por quê? A senhora ganhou, pastora, daquela empresária que abençoou a sua vida. Aí eu dizia para ela assim, tudo vai ficar para trás. Eu não vou conseguir pegar mais nada. Pastora, sabe o que está acontecendo? A tribulação. Ela dizia, não é ainda a tribulação. É o começo dela, pastora. É o que está vindo sobre o estado do Amazonas. Vai ser muito forte. Aí eu dizia assim, pastora, vamos orar para Deus salvar famílias aqui. Para Deus abençoar. Ela disse assim, pastora, faça aquilo que Deus está lhe ordenando. E eu saía gritando, aceitem Jesus. Jesus está às portas. Assim manda dizer o Senhor, que nos últimos minutos ainda dá tempo para aceitar Ele. Deus manda eu dizer para ir para o estado do Amazonas, aceitem Jesus. Chegou, me arrepiou todinha. Aí a pastora dizia, pastora, não é para me falar, é a senhora. Deus está lhe ordenando, grite que vai ter alguém que vai ouvir. Irmãos, e eu saía gritando. Aí a pastora diz, não é para eu falar não, é você. Deus escolheu você para falar. Grite aí, grite. É brincadeira, vai lá, sempre pânico pro povo. Aí tinha uma parte da estrada seca, eu olhava, tinha casa de um lado, casa do outro, e eu saía gritando. Aí eu dizia assim, assim manda dizer o Senhor, por conta do pecado do estado do Amazonas, por conta de muito sangue de inocente derramado nesse lugar, por conta de muita obra de bruxaria, Deus está irado com o estado do Amazonas. Deus sempre é assim, Deus sempre tá irado, querendo destruir, acabar com todo mundo, tá vendo? É a mesma coisa, irmão. Todo sonho dela é isso aí. É sempre a mesma coisa. Todo mundo sabe. Vai lá. Mas assim manda dizer o Senhor. É incrível. Você sabe, faz um tempo que eu não falo dessa senhora aqui no canal, né? É sério, faz um tempo que eu não tenho um propósito nenhum de perseguir ninguém aqui. O propósito do nosso canal não é esse. Agora, eu não posso deixar aqui essas pessoas trazendo um pânico pro povo, usando o nome de Deus, e a gente se calar, né, meu irmão? Aí você vai ver um vídeo dela de 2020. Quando você vai ver o vídeo dela de 2025, é a mesma coisa. Agarrado naquilo ali. Entendeu? Meu irmão, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. A palavra de Deus, a Bíblia, se você ler, se você pregar, você tem conteúdo para pregar até o último dia que Jesus voltar. A palavra dele se renova todo dia. Mas você vai ver o sonho dessa turma, é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa, em cima daquilo ali. Terremoto, enchente, povo gritando. É sempre a mesma coisa, irmão. Sempre a mesma coisa. E eles sempre se colocam como destaque no sonho. Eles são escolhidos de Deus e eles são um destaque para levar isso daí. Você não vê no sonho acontecendo nada com eles, não. Acontece com todo mundo, menos com eles. Compreendeu como é que é? Jesus, que ainda tem famílias aqui, ainda tem vasos de Deus nesse lugar. E Deus manda eu dizer que os vasos clamem, que os vasos clamem, porque Deus vai ter misericórdia de pessoas aqui nesse estado. E eu gritava, me arrepiava todo dia, começava a falar em mistério. E quando eu começava a gritar, a falar em mistério, aquele pedaço daquelas estradas, onde tinha umas casas, não se apartavam. Eu me acordei desesperada. Desesperada. 8 minutos sonhando. 8 minutos num sonho, falando as coisas. Irmão, olha, deixa eu contar um negócio para você aqui. Eu tenho muitas revelações, coisas que Deus me mostrou em sonho e aconteceu, e na minha vida, viu? Quando eu sonhei que ia levar uns tiros, realmente aconteceu. Quando eu sonhei que eu ia para uma cadeira de roda, realmente aconteceu. E outras coisas que eu sonhei na minha vida, aconteceu. A gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo sonho vem de Deus. Porque eu sonhei com cada coisa absurda que não aconteceu. Agora mesmo, o meu netinho lá, minha netinha, que está para nascer, eu sonhei segurando um menino, uma criancinha, um menino. E na minha cabeça, veja só, eu acho que vai ser um menino. Porque eu sonhei pegando uma criancinha no braço e era um menino. Eu acho que vai ser um menino. Já pensou se eu passo isso para o meu filho, passo isso para todo mundo aqui? Deus me mostrou, vai ser um menino, vai ser um menino, vai ser um menino. Passasse para todo mundo aqui afirmando, agora é uma menina. Vê como é que é as coisas. Então, o menino que Deus mostrou segurando, pode ser outro, que ele vai ter. Pode ser eu que vou ter um filho, outro filho, ou não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Nem todos os sonhos que a gente sonha vem de Deus. Teve um pastor aí que caiu num golpe porque acreditou num filho dele que teve um sonho. Dizendo que o pastor que estava lá na casa dele ia receber
ia receber uma fortuna milionária. E ele sonhou com esse pastor passando não sei quantos milhões para a conta do pai dele. Tinha aqui esse vídeo no canal. O pai dele, meu irmão, ficou feliz. Rapaz, isso é de Deus mesmo. E o falso profeta comeu o dinheiro dele todinho. Depois arribou, foi-se embora até hoje. E ele ficou lá no prejuízo. Perdeu farmácia, perdeu tudo. Porque acreditou no sonho que o filho dele teve. Só para você ter ideia como é que é as coisas. Viu? Vamos lá. Não tinha ninguém no aeroporto. Não tinha, era como assim, não sei, irmãos, é um tempo... Aí ela tenta forçar a barra pra chorar, tenta forçar, entendeu? Tem que trazer emoção, que eu disse pra você, tem que trazer emoção, né, meu irmão? Senão o povo não engole, né? Muito difícil que virá sobre Manaus. E o ano que eu vi era o ano de 2026, ainda estamos em 2025, em nome de Jesus. Pelo temor, o amor que eu tenho por Cristo. Se você tem temor a Deus, ouça esse vídeo. Compartilhe o mais... Tem um abençoado aí que disse que era policial federal e disse assim, e eu falo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é, não era. Entendeu? Essa turma perdeu o temor, que eles falam assim, eu falo em nome de Deus, do Espírito Santo e... Compreendeu, meu irmão, como é que é as coisas? Acabou-se. O quê? Você não vê não a maioria dos falsos profetas tirando dinheiro dos outros aí não, falando o nome de Deus e depois tomando uísque, cheirando e curtindo não, o nome de Deus. Os caras não tá aí pra nada, irmão. Que você puder. Põe nos grupos da família. Não deixe de compartilhar. Olha, tá vendo? Compartilhe nos grupos das famílias, sai compartilhando para todo mundo. O incrível é que o Deus dela, que dá esse sonho a ela, não sopra esse sonho dela, né? Ela tem que ficar apelando pro povo compartilhar, né? Compartilhe no grupo da família, compartilha ali, compartilha aquilo outro aí, pro povo vir assistir o vídeo e tal. Entendeu, meu irmão? Meu pai do céu. Porque o estado era do Amazonas. Era em Manaus que acontecia tudo isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Entrega a derrota para os outros, depois que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, aí, só misericórdia, eu amo vocês, viu? Fiquem tranquilos aí que a gente vai voltar com as nossas lives, viu, irmão? Tô dando um tempinho aqui, direitinho, mas a gente vai voltar, viu? Que no YouTube tem que ter estratégia, viu? Senão o canal morre, viu? Amém, meus amados? Amo vocês, Deus os abençoe em nome de Jesus, mas estou morrendo de saudade com vocês, viu? Mas daqui do fim do ano vai ter live aqui, viu? A gente vai fazer live, com certeza aí, em nome de Jesus, viu? Então entra ano e sai ano, e esses profetas estão aí do mesmo jeito. Vamos colocar a música aqui. No meio da escuridão, a justiça reinou. Vocês viram? Eu ia colocar aqui, depois eu coloco a música que eu gravei, 2 músicas que eu gravei, viu? Depois a gente vai fazer um clipe e vai jogar aqui no canal, para a glória do Senhor Jesus. Amo vocês. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando
santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar.